a minha pessoa, o meu ego, mas não, fomos criados para adorar a Deus, para fazer a vontade dEle, para servir a Ele. A palavra do Senhor diz que enquanto a palavra de Deus não chegar a todas as nações, em todas as línguas, Cristo não há de voltar, não há de vir. Nós ansiamos pela vinda de Cristo. Mas enquanto esse trabalho de levar o Evangelho a todas as nações, a todas as línguas, enquanto nós não cumprirmos esse trabalho, que é o dever da igreja, isso não há de acontecer. Então nós temos que fazer o nosso trabalho. Quando eu penso nos antepassados, a gente começa a ver como foi com Adão, como foi com Abrão, como foi com Moisés, Davi e tantos outros, até com os profetas, de Deus falar, de Deus dar ordem para eles, faz assim, faz assado. É tão gostoso, é tão gratificante a gente se colocar no lugar e falar assim, puxa vida, né? Se Deus falasse comigo dessa forma, tivesse uma orientação, mesmo que fosse algo difícil de fazer. Mas se Deus diretamente estivesse falando comigo isso, que prazer, que privilégio seria. A gente pega um a um, né? O que passou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo situações difíceis, que a gente se colocando no lugar pensava, será que eu teria essa coragem, essa força? Mas a gente fica com aquele ímpeto dentro da gente, né? Puxa, mas que privilégio! Só de Deus está falando, de Deus está mostrando a atitude de Deus de parar o sol lá, naquele instante que o servo pediu para confirmar o que Deus tinha dito a ele, adiantar, depois atrasar o sol, o dilúvio, tantas coisas que nós temos, tantos exemplos que nós temos na Bíblia, né? E nós esquecemos que nós estamos debaixo do mesmo jugo. Tem uma ordem para nós, que nós deveríamos nos sentir privilegiados de ter essa ordem direta, e muitas vezes nós não nos damos conta de que precisamos fazer esse trabalho. Mas isso vai ficar para o final, né? Esse detalhe vai ficar por último, que a gente vai passar por algumas situações para a gente clarear. Todos conhecem, começando por Adão, em Gênesis 2,16, Deus deu uma ordem a Adão. E a gente fica, que privilégio receber uma ordem do Senhor. Gênesis 2,16 diz, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uma ordem expressa de Deus, que eu me sentiria privilegiado de ouvir o próprio Deus falando a mim, para cumprir essa ordem. Nós sabemos que Adão não foi fiel a essa ordem, ele não obedeceu a essa ordem. Talvez ele não tenha se sentido privilegiado por receber essa ordem, não sei. Ou simplesmente quis agradar mais a esposa do que a Deus. A Bíblia diz que ele não foi enganado, mas a mulher sim foi enganada. E ele preferiu agradar a esposa, comendo do fruto que Deus falou para não comer. Preferiu agradar então a esposa a agradar ao Senhor. Aquilo que nós deveríamos nos sentir privilegiados. Talvez tivéssemos feito pior do que ele. Mas é só para colocar um parâmetro, né, um termômetro, para a gente medir o que às vezes o nosso coração enganoso põe para a gente estar avaliando e estar pesando, né?
Porque todas essas comparações que nós vamos fazer agora, a partir dessa parte, é para a gente ter um parâmetro que para nós existe uma ordenança que Deus nos deu e muitas vezes nós não a cumprimos. A Noé, Gênesis capítulo 6, versículo 14, Deus disse: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 17 ele diz: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Que privilégio receber uma ordem dessa do Senhor, ouvir do Senhor que eu fui escolhido, eu com a minha família, para esse tão grande feito. Não tinha pouca gente na terra não, viu gente? Eu tinha uma ideia de que tinha pouca gente na terra nessa época, mas não tinha não. Só porque entrou Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras, a gente faz ideia de um vilarejo, a gente faz ideia de um povo pequeno, né? Muito pouca gente. Não esqueça que, não pela vontade de Deus, mas o homem casava com mais de uma mulher. A mulher não tinha problema de dar à luz a um filho por ano. Não tinha divisão de continentes. Não chovia na terra. É um orvalho que saía e regava toda a planta. Estudiosos afirmam que poderia ter 20 bilhões de pessoas na Terra nessa época. Nós estamos em 8 bilhões hoje, né? Mais que o dobro do que nós temos hoje. O homem era muito mais forte, muito mais saudável, vivia-se muito mais tempo. Não esqueça que Noé morreu com mais de 600 anos. Matusalém com 970 anos. O próprio Adão com 930 anos. Ó, gente, eu não estou jogando número aqui não, está na Bíblia isso. O que eu estou falando está na Bíblia. E muitos outros, né, que a Bíblia fala que morreu com bastante idade. Então é privilégio dos mais altos você ser convocado por Deus por uma tarefa dessa. O próprio Noé devia ter parentes, né, primos, tios. Aliás, Adão, se eu não me engano, ele deve ter morrido uns 300 anos antes do dilúvio. A gente faz ideia que Adão cumpriu o papel dele lá e depois logo morreu, né? Quando para de falar nele, a gente acha que ele já não existe mais. Não, ele foi próximo do dilúvio. A gente pegar lá a genealogia de quando vem registrando desde o começo da Bíblia, eu já tive esse capricho, eu não me lembro agora exatamente, mas dá para a gente ter uma noção. Se eu não me engano, é uns 300 anos. Me ajude aí se alguém tiver esse número. Mas eu creio que uns 300 anos antes do dilúvio que Adão morreu. Então, muita gente havia na terra e só esses 8 entraram na arca. Para a gente ter um parâmetro, né, de como realmente a maldade dominava a terra nessa época. Eu acredito que muitos foram os salvos que morreram também no dilúvio, salvos rebeldes, que acabaram sofrendo junto
com a destruição do mundo pela rebeldia. Como há hoje muitas pessoas salvas que não estão aqui dentro da igreja. Existem pessoas salvas, porque não é aquela placa lá na frente, né, que diz o nome da nossa igreja que salva. Mas é Jesus que salva, o sangue de Cristo Jesus que salva. No momento que uma pessoa crê nesse sangue, aceita esse pagamento de coração, se arrepende dos seus pecados, então não é necessário fazer parte de uma igreja, muito menos ser batizado ou fazer boa obra. Como aquele ladrão na cruz que foi salvo, e ele não teve tempo de fazer boa obra, ele creu em Cristo ali. Ele aceitou o sacrifício de Cristo ali na cruz. E ele não fez parte de igreja nenhuma, ele não teve tempo de ser batizado, ele não teve tempo de fazer boa obra, apenas creu e confiou naquele sangue. Porque ele disse, nós merecemos estar aqui, mas esse justo não. Ele falando contra o outro, né, que tinha praticamente menosprezado a divindade de Cristo, dizendo, se o Senhor é Filho de Deus, salva-te a ti, salva a nós também. Mas aí o outro ladrão falou, olha, fica quieto, porque você nem estando no mesmo castigo desse justo, você não se arrepende, porque nós merecemos estar aqui, mas ele não. E a cruz não era para qualquer ladrão de galinha, não era para qualquer ladrão de garrafinha de leite no mercado. A cruz, o castigo da cruz era para os piores delinquentes da época. Só ia para lá os piores. E aquele ladrão estava dizendo, nós merecemos estar aqui. Ele estava dando a mão palmatória. Eu sou um delinquente dos piores, por isso que eu estou aqui, mas esse justo não. Aí ele falou para Cristo, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Cristo disse para ele, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso já era 3 horas da tarde, faltava pouco tempo para acabar o dia do judeu, que acaba às 6 horas da tarde. Então, naquele mesmo dia, aquele ladrão foi estar no paraíso, como Cristo tinha dito, eu creio. Então, muita gente que morreu aqui no dilúvio, não creio que era só os 8 que eram salvos, mas creio que tinha muita gente salva, mas rebelde, que morreu no dilúvio. Como tem muita gente hoje se afogando no mundo, muitos salvos se afogando com as coisas do mundo, não valorizando o privilégio que é ser servo do Senhor. Fazer parte de um corpo, trabalhar em prol de levar o Evangelho a todas as nações, a todas as línguas, como é o mandamento, a ordem que Cristo deu para a sua igreja. Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse, Gênesis capítulo 12, versículo 1, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma ordenança que Deus deu a Abraão. E todos conhecem essa história. Estou citando em algumas passagens, porque são muitas outras que tem, mas eu não quero ficar todo o tempo nisso, para que a gente veja o outro lado. Que privilégio receber uma ordem assim de Deus, saber que eu sou escolhido para que da minha família venha uma grande nação, dos meus filhos, dos meus netos. Isso deveria ser uma honra imensa, eu penso. Se fosse eu no lugar, ia me regozijar de ter uma ordem dessa e ter uma garantia dessa do próprio Deus falando que usaria a minha pessoa para isso. A Moisés, em Êxodo capítulo 3, versículo 10,
Êxodo 3:10, o Senhor diz a Moisés: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Nós sabemos o que passou Moisés. 40 anos tendo um aprendizado maravilhoso no Egito. Não esqueça que 40 é o número de grande provação. Com 40 anos ele ficou no Egito, sendo educado como um príncipe. Todos conhecem a história, que o faraó matava as crianças nessa época, porque temia o crescimento assustador do povo hebreu. Então eles acharam por bem começar a eliminar as crianças do sexo masculino, para que aquele povo não crescesse e se tornasse um exército mais poderoso que o próprio Egito. Então mantinha só as crianças do sexo feminino viva, e a Joquebede, quando teve Moisés, conseguiu esconder ele por alguns meses, e não querendo a morte do filho, por providência divina também, nós sabemos que tudo está na mão de Deus, Deus tem um propósito em tudo, e Deus já sabia de antemão o que haveria de ser feito. Então ela pôs o menino num cesto, que desceu no rio, e foi exatamente onde estava a princesa, e ela adotou ele como filha, já que a princesa não podia ter filhos. Adotou aquela criança e cuidou dela como se fosse filho. E por 40 anos, então, Moisés teve uma vida de príncipe. No palácio, foi treinado, se tornou um bom guerreiro, teve o melhor dos requintes de educação, naquele país que era tão poderoso. Aí depois o incidente em que ele se envolveu, matando um soldado egípcio, depois que ele descobriu que era hebreu, e aquele soldado estava castigando demais o seu conterrâneo, o seu patrício, então matou aquele soldado. Ele teve que fugir do Egito para não ser morto, já que o faraó já não ia muito com a cara dele, né? Ele sabia que era adotado, então ele teve que ficar mais 40 anos distante daquela terra, pela perseguição, com outros costumes, pastoreando ovelhas. Uma vida totalmente diferente de tudo aquilo que ele tinha vivido até então. E depois ele teve mais 40 anos, depois que Deus falou com ele, à frente do povo, reclamando, murmurando. O Murilo administrou a nossa viagem até São Paulo, e no meio do caminho a gente estava comentando, né? Queria parar num lugar, outro queria parar em outro, queria comer isso, outro queria comer aquele outro, e um queria vestir, outro não queria, um estava com frio, outro não estava, o ar-condicionado estava frio para um, estava quente para o outro, e vai, puxa vida, né? Com 28 pessoas já foi difícil, né, Murilo? Agora imagine com 2 milhões, com 3 milhões, que é o que nós imaginamos que tinha na época, lá no deserto, reclamando de falta de água, de falta de comida, falta de cemitério. Até isso eles levaram em pauta, que lá no Egito eles tinham cemitério, agora eles estavam sendo enterrados lá no meio da terra quente no deserto. Pepinos, melões, carne, e até que levou o próprio Moisés, um homem tão sereno, a desobedecer a Deus e bater na pedra, ao invés de falar. Mas mesmo assim, que privilégio de um homem saber das histórias, porque naturalmente depois que ele chegou numa certa idade, que foi contado a ele a história dele, o que tinha acontecido, como ele tinha sido livrado da morte. Eu creio que esse homem se sentiu privilegiado, mesmo padecendo
por tantas coisas que ele padeceu. Que privilégio receber uma ordem do Senhor, ser protegido por Ele e ter todas as condições de cumprir com tudo aquilo que foi cumprido, aquelas pragas que ele sabia que não era ele, mas ele se sentia usado, tanto ele como o irmão Arão, que estava ali cumprindo o que Deus tinha falado a ele. Que privilégio fazer parte dessa história. Não esquecendo, irmãos, é um detalhe que a gente vai usar lá no final da nossa pregação de hoje, se assim o Senhor permitir. Eles tinham a tradição de contar as histórias para os filhos. Tudo aquilo que aconteceu, como aconteceu, eles incansavelmente repetiam as histórias para as crianças, para os jovens. Isso era um costume que eles tinham, para aquela criança crescesse sabendo quem era o Senhor dos Senhores. Como aquele povo tinha brotado, como aquele povo estava ali, né, e por que motivo Deus estava protegendo esse povo. Então, era muito comum, era uma tradição que eles tinham de ensinar os filhos como Deus tinha trabalhado, como Deus tinha agido. Em alguns casos, Deus não deu ordenança direta. Eu vou citar mais 2 exemplos, para que a gente entre na segunda parte da nossa meditação da noite. Em alguns casos, Deus preparou. Moisés se encaixa no meio disso, né? Porque para Moisés tanto foi dada uma ordem a ele, que o Senhor, como nós lemos aqui, lá em Êxodo, capítulo 3 e 10, né? Que o Senhor, falando diretamente com Moisés, Deus falou, mas Deus já tinha preparado ele desde lá de criança, quando sua mãe botou ele lá no cesto betumado e pôs no rio. Providência divina. Como que uma criança, no meio de um exército tão bem preparado que era de Faraó, ia escapar com vida por tantos meses que ele ficou ainda com Joquebede e Arão, conseguiram esconder ele por alguns meses e ainda, e conseguir levar ele até o rio. Deus preparou o treinamento dele, que foi muito bem, utilizado todo aquele preparo que ele teve, para que ele, com aquele povo, ele tivesse um preparo até psicológico, para suportar tanta pressão, né? Então, Deus tanto preparou ele, como deu uma ordem direta a ele. Mas no caso de Davi, por exemplo, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, quem não conhece o rei Davi, o rei que tinha sido ungido, ele pisou na bola, ele deixou de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor, e Deus falou para o profeta ir até a casa, o profeta Samuel ia até a casa de Jessé, que um dos filhos de Jessé seria ungido rei. E ele foi até lá e foi olhando filho por filho, e como o nosso coração é enganoso, o primeiro filho mais alto, mais forte, olharam para ele, pode ser esse aqui, deve ser esse aqui, e Deus mostrou que não era. Foi assim com o segundo, com o terceiro, com todos os filhos. E o próprio Davi era o menorzinho, pequenininho. O pai nem considerava que ele estivesse na reunião quando Samuel foi até lá. Estava apacentando as ovelhas. E 1 Samuel 16, 11, vamos ler. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, já tinha visto todos os irmãos, só estava faltando Davi. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Versículo 12 diz: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar.
Era ruivo e formoso, de semblante de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque esse é o mesmo. Então aqui Deus preparou, Deus escolheu, não foi dada uma ordem diretamente para ele até aqui, mas Deus separou ele, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe o que realmente nós damos valor nas nossas vidas. Por mais que falemos diferente do que o nosso coração sente, às vezes, Deus sabe o que está no nosso coração. E não adianta você falar da boca para fora achando que você vai confundir a Deus, que Deus não vai se enganar. Você pode até se enganar você mesmo, mas a Deus você não engana. Então, nesse caso, Deus escolheu Davi, separou a Davi para uma determinada função, porque conhecia o seu coração. Aliás, a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E a gente sabe que levou muitos anos até Davi assumir o trono. Foi perseguido pelo Saul. Teve a oportunidade de matar Saul pelo menos 2 vezes, que a Bíblia relata, e ele não o fez, porque ele dizia: como eu vou matar um ungido do Senhor? Por mais que ele esteja errado, que ele estaria fazendo algo em desagrado a Deus, ele foi ungido lá atrás. Não deixa de ser um ungido do Senhor. Então, mesmo sendo perseguido, muitas vezes Saul tentou matá-lo e foi protegido por Deus, mas ele, quando teve a oportunidade, ele não desceu no mesmo nível dele. Um bom exemplo para nós, que muitas vezes somos massacrados, somos humilhados, e muitas vezes, quando temos a oportunidade, queremos dar o troco, né? Jamais devemos descer ao mesmo nível do mundo, de pessoas mundanas, de pessoas que não temem a Deus. A palavra do Senhor diz: pague o mal com o bem, para que você ajunte brasas sobre a cabeça da pessoa. Cristo, quando falava em tomar um tapa no rosto, ele fala: oferece a outra. Quem na carne pode ter essa força, essa grandeza, se não estiver em Cristo Jesus? Se não for uma pessoa quebrantada, convertida, quem tem essa grandeza de oferecer o outro lado do rosto, né? Então, mas aqui, Davi, ele se manteve íntegro, se manteve na vontade de Deus. Veio a cometer alguns erros, mas não é esse o intuito da nossa pregação hoje à noite, para que a gente mais uma vez reconheça que privilégio ser separado por Deus para algo tão maravilhoso. Da mesma forma, Deus preparou José. Não teve uma ordem direta para José, mas Deus preparou ele para um grande feito. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Diz assim: disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Todos conhecem a história de José, nascido na velhice de Jacó. Era um filho amado, muito amado, não só porque era o filho de Raquel, da mulher que Jacó amava, mas era o filho mais íntegro, era o filho mais próximo do pai, era um filho que tomou gosto pelas coisas do Senhor.
se interessou pela leitura, se interessou pelas coisas do Pai, era obediente, coisa que os seus irmãos não eram, mas causou inveja aos irmãos, que começaram a ter verdadeiro ódio do irmão. Jogaram ele num buraco, depois venderam para os ismaelitas, que conduziam escravos para vender no Egito, e ele foi conduzido até o Egito, foi vendido lá a Potifar. A mulher de Potifar se engraçou com ele, queria levar ele para o seu leito, e ele se manteve íntegro, mesmo com tanta perseguição, com tanto desprezo dos irmãos, injustiçado. Não vemos nenhum momento, não há nenhum relato bíblico dele murmurar, dele reclamar contra Deus. Ele se manteve firme. Foi preso por causa da perseguição que a mulher fez sobre ele, ele não quis, ela não aceitou a rejeição, então simulou que eles estavam agarrando ela, foi preso, ficou muitos anos preso, mas todo lugar que ele ia, Deus era com ele. Deus dava conforto, Deus dava progresso, prosperidade a ele, tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava, até que o rei, o faraó, teve um sonho, com as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as 7 espigas viçosas e as 7 espigas mirradas, e tanto as espigas mirradas como as vacas magras comiam as gordas. Então ninguém conseguia interpretar esse sonho, e através de alguns do palácio que estiveram com José na prisão, quando ele estava preso, tiveram um sonho, José interpretou o sonho e deu certinho, exatamente como ele tinha relatado. Então um deles, que estava no palácio, falou para o rei: olha, o faraó, tem um rapaz lá na prisão que ele interpretou o sonho e aconteceu tal qual ele disse, e eu tenho certeza que ele vai poder discernir esse sonho. Foi trazido diante do faraó, e é onde vem essa passagem, onde o faraó se surpreende com a revelação do sonho e coloca ele como o vizir do Egito, como governador de todo o Egito. Que situação que um hebreu seria colocado à frente de um governo do país mais poderoso do mundo na época, a não ser numa situação dessa. Como podemos negar que foi providência de Deus, que foi preparo de Deus, para que depois a sua própria família não morresse de fome e até o restante do mundo morresse de fome, E ninguém tinha mantimento a não ser o Egito. Tanto as espigas mirradas como as vacas magras que comiam as espigas boas e as vacas gordas eram 7 anos de fartura que seriam depois superados por 7 anos de miséria, onde não ia adiantar nada ter fartura, porque todos morreriam de fome se não guardasse o mandamento dos 7 anos. Esse foi a revelação do sonho, que o próprio Deus, não foi o José, ele próprio falou: não sou eu que revelo, mas o Senhor é que dá a revelação. Outra coisa muito importante para nós, crentes, hoje, que temos que ter essa certeza, essa convicção, que tudo em nossas vidas é por Deus. Até as coisas piores da tua vida, as coisas mais desagradáveis que acontecem na tua vida e na minha, é pela permissão de Deus. A palavra diz que Deus não faz mal para ninguém, mas Ele permite certas coisas ruins nas nossas vidas, para que aprendamos a depender dEle, a confiar nele, e temos que reconhecer nele o nosso sucesso. Tudo aquilo que é bom que você possa fazer, é Deus que confiou em ti, é Deus que te fez mordomo desse grande bem. Nós somos mordomos, nós não somos donos de nada. É Deus que nos permite ter o que nós temos, ser o que nós somos. E é importante o crente reconhecer isso.
Como foi aqui, a resposta do próprio José para o faraó: não sou eu, mas o Senhor é que te revela o sonho ao faraó. Então Deus preparou Davi e Deus preparou José, que foi chamado depois Zafenat Paneia, foi trocado o nome para o nome egípcio, e todos conhecem a história. E agora em Mateus capítulo 28, versículo 19, vamos até lá. Nós falamos de Adão, nós falamos de Noé, nós falamos de Abrão, nós falamos de Moisés, nós falamos de Davi e terminamos de falar de José. Mas agora, irmãos, nós temos o grande privilégio, o imenso privilégio de fazer parte da história. Deus confiou na sua igreja para fazer um grande serviço. E nós temos que enxergar isso como um grande privilégio. Infelizmente, nós batistas, nós pecamos muito por ter tanta confiança na nossa salvação, por ter tanta confiança naquilo que nós conhecemos da Bíblia, e realmente um privilégio. São poucas as igrejas que levam tão a sério o estudo, a verdade, o evangelho genuíno. Conheci outras igrejas antes de chegar aqui na Igreja Batista. Como diz o pastor Antônio, eu era desconfiado, irmão? Eu sou desconfiado, sou. Um verdadeiro crente tem que ser desconfiado. Um bom comerciante tem que ser desconfiado. Porque a Bíblia fala que maldito do homem que confia no homem. Tudo que eu falei até aqui, tudo que eu falar daqui para frente, ou tudo que qualquer um falar do Evangelho, se não tiver comprovado na Bíblia, não dê valor. Eu posso errar, eu posso me confundir, eu posso pensar em algo e falar diferente daquilo que eu pensei, confundir nomes, confundir datas. Nós somos sujeitos a isso. Jamais acredite no que estão falando. Sempre puxem na Bíblia o versículo, se bate com aquilo que a pessoa lá na frente falou. Analise o contexto desse versículo, não ele isolado. É um perigo esse tipo de pregação que a gente só vai pondo versículo, pondo versículo, pondo versículo. A gente fala muito e só põe versículo, então tem que tomar muito cuidado com isso. Analise o versículo, se encaixa com a ideia contextual que está sendo pregada. Isso é um grande perigo, facinho de confundir as pessoas que não têm muito conhecimento da história ou o pacote completo da Bíblia. Então deixe que um texto que está sendo obscuro, ele seja iluminado por um outro texto que fala da mesma coisa, para que juntando ambos você chegue no denominador comum. Então, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz assim: porquanto ide, é uma ordem para a igreja. Então nós estamos falando de igreja, nós não estamos falando para as paredes. Aqui nós temos um templo muito bom, grande, confortável, não são todos que têm, é um privilégio, mas é só um templo. Se nós estivéssemos debaixo de uma árvore, seríamos igreja. Porque nós, pessoas, somos igreja. E essa ordem de Jesus não é para salão, não é para templo, não é para placa, não é para denominação, não é para seita, mas é para pessoas. Nós que somos igreja. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Chegamos, irmãos, no versículo-chave, em que a gente agora se compara e nos colocamos no mesmo patamar de todos esses que nós citamos agora há pouco.
Nós já estudamos as dispensações. Cada uma delas tinha um intuito, Deus tinha uma forma de trabalhar diferente em cada uma dessas épocas. E hoje, a dispensação da qual nós fazemos parte, nós somos a bola da vez. Nós é que somos os grandes privilegiados para fazer parte dessa história. A ordem está dada para nós, para mim, para você. Nós hoje somos tão importantes como Adão foi na época dele. Nós hoje somos tão importantes como foi Abrão na época dele. Nós somos tão importantes como foi Davi. Nós somos tão importantes como foi José. Nós somos tão importantes como foi todos os grandes, cada profeta, cada rei que fez a vontade do Senhor. Porque o nosso papel agora é obedecer essa ordenança. E é tão privilégio quanto. E muitas vezes nós não damos o devido valor ao que nós somos. Nós somos o povo de Deus. A Bíblia fala que, uma vez convertido, nós somos enxertados na raiz de Abraão. É como se nós fizéssemos parte da família de Abraão. Então nós não somos menores do que o judeu. Nós estávamos estudando hoje de manhã, nós estamos estudando o livro de Atos e a gente falava muito disso. De um se sentir mais importante do que o outro, porque eles são o povo escolhido de Deus e nós somos gentios. Gente, nós somos tão privilegiados quanto eles, porque o papel é da igreja. A Bíblia diz que veio para os seus, falando de Jesus, veio para os seus. Jesus veio para o judeu, mas os seus não o receberam. O judeu não aceitou a Cristo como seu Senhor. Mas tantos quantos tiveram a oportunidade de crer, tiveram o direito de ser enxertados na raiz de Abraão. Sabe o que é enxerto? Alguém sabe o que é enxerto? Explicar exatamente o que é um enxerto? Eu vi meu pai fazer o enxerto na chácara, tive esse privilégio. Onde tem uma forquilha no pé de laranja, ele faz um corte bem nessa forquilha, abre um pouquinho essa forquilha e planta um brotinho de limão. E junta de novo. E continua adubando e regando aquela planta. Quando brotar daquela junção, então corta-se os galhos da verdadeira árvore e deixa o enxerto, aquilo que foi a junção de duas frutas diferentes, crescer. Então esse broto vai ter características das duas frutas. Isso é um enxerto. E a Bíblia fala que nós fomos enxertados lá na raiz de Abrão. Nós fazemos parte da árvore, irmãos. A função de pregar o Evangelho é nossa. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Deus, como o irmão Antônio várias vezes falou, eu não canso de repetir isso, também já falei várias vezes aqui, mas Deus deu um pause lá no controle remoto do mundo, parou de trabalhar com a nação de Israel, parou, 69 semanas, está lá em Daniel, não é o nosso assunto, mas só para fazer um adendo aqui o que a gente está falando. Parou de trabalhar com a nação de Israel e deu um play na igreja, colocou nós nessa parada, vamos dizer no linguagem dos jovens, colocou nós nesse jogo, colocou nós nessa função tão importante que é pregar o Evangelho, que é fazer o Evangelho chegar a todas as nações, a todas as línguas. É função nossa. Gente, é um privilégio grande que nós temos de fazer parte disso. Eu vinha falando para a irmã Rose no caminho, Eu conheço tantas pessoas de outras igrejas. Reparem que sempre quando alguém de outra igreja
descobre que você é um batista, parece que muda um pouco, eu não sei, eu sinto isso. Muda um pouco assim a postura. Eles parecem que acham que a gente sabe mais do que eles. Mas eu percebo que muitas das religiões que tem por aí, que não pregam a verdade, são confundidos, totalmente confundidos com o Evangelho, principalmente no que se diz a respeito de salvação. Irmãos, eles têm um brilho no olhar, uma energia que nós não temos. Vocês repararam isso? Perceberam? Já se sentiram assim? Eu já me senti humilhado. Puxa vida, a gente conhece a palavra, nós temos a convicção pela palavra, porque a palavra nos dá a certeza de que somos salvos. Nós não vamos ser salvos, nós somos salvos. O livro de João diz que aquele que crê em Cristo tem vida eterna. Não está falando de futuro, está falando de já. Você creu, você tem a vida eterna. Quando está falando de presente, é já. Eu não vou herdar a vida eterna, eu já herdei a vida eterna. Porque eu criei. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O meu eu podre ficou lá no passado. Porque Deus, a partir do momento que eu criei no sangue de Cristo, aceitei a Jesus como meu Salvador, Deus passou a borracha lá nos meus erros, nos meus pecados, porque eu me arrependi, confessei a Ele. Ele sabe no meu coração que eu não tenho intenção de voltar a ser aquele homem. E isso é conversão, isso é salvação. Eu não dependo de manter a minha postura perfeita até o último dia da minha vida para manter essa salvação, não, porque senão eu faço a morte de Cristo vã lá na cruz, porque aí não dependeu do sangue de Cristo, mas depende da minha fidelidade, e eu sou nada, e você também. Quem dentre nós podemos falar assim, ó, eu sou perfeito, eu não peco? Todos nós pecamos. Romanos 3 diz que não há um justo sequer. Paulo falando para crentes. Todos se desviaram, todos extraviaram, todos fizeram inúteis. Não há um justo, não há um só sequer. Mas eu vejo, irmãos, que tem pessoas que não têm essa certeza, não têm essa convicção, mas tem tanta alegria, tanta energia de servir como Ele serve, e às vezes está servindo errado, do que nós que temos tanta convicção pela palavra de Deus. Eu não tenho convicção pela minha postura, pelo meu eu tenho convicção pelo que Cristo fez por mim. É suficiente. Eu não preciso de mais nada, a não ser aceitá-lo, reconhecê-lo como Senhor, Salvador. Isso eu fiz. E por que não temos essa alegria? Por que não temos essa energia de falar, vou passar a noite inteira orando no morro, e foi uma bênção? Quem já não viu alguém falar assim? Aí você fica falando, puxa vida, mas orar a noite inteira no morro, meu Deus, eu não ia aguentar, eu não ia conseguir fazer isso, com essa alegria toda, com esse fervor todo, mas só eu que sinto assim? Vocês vão me deixar sozinho? Quem já não se sentiu assim? Mas eles têm uma sinceridade. Então, irmãos, somos privilegiados por fazer parte dessa história, por poder fazer algo dentro do que o Senhor mandou. A ordem foi dada para nós fazermos. De novo, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se eu não me engano, foi o irmão Luquiara que me mandou um videozinho muito interessante. E estava falando com a Melissa esses dias, ela citou a mesma
o mesmo DNA, e eu falei, não, eu tenho que citar isso, né, que é muito, muito bacana. O tal do DNA mitocondrial, né? Receberam esses videozinhos? Acho que foi o irmão Luquiara que mandou. O DNA mitocondrial, nós recebemos esse DNA só da parte materna, porque a parte que fecunda o óvulo é o núcleo. E do núcleo vêm as características masculinas. Mas o extranuclear, que faz parte do óvulo, né? Que é esse DNA mitocondrial, as características são só da mãe. E eles fizeram um estudo com relação a esse DNA mitocondrial. Se alguém não recebeu, marca aí para você pesquisar. Eu dei uma pesquisada e realmente é isso. Então, é uma tecnologia que eu não sei exatamente como é, mas através do estudo eles conseguem detectar o deslocamento da população na Terra. Então eles foram estudando isso. E para resumir aqui, para não estourar o nosso horário, eles chegaram à conclusão, a teoria do evolucionismo diz que o homem vive há 20 milhões de anos na Terra ou até mais, né? Chegam a falar até mais do que isso. Mas vamos dizer o que é mais recente aí, em torno de 20 milhões de anos. Então o que eles descobriram? Através do estudo do DNA mitocondrial, que puxa as informações maternas. Que todos nós nascemos da mesma mulher. O que é novidade, né? Eles descobriram isso só agora. Desde quando eu criei em Cristo e comecei a estudar melhor a Bíblia, eu tenho convicção que nós todos nascemos de Eva, viemos de Eva. Então chegaram à conclusão que todos os humanos nasceram da mesma mulher, que viveu há 6.000 anos e que habitava no noroeste da África. E a coincidência foi tanta que botaram o nome nesse DNA de Eva mitocondrial. Vejam só, a ciência tenta desconsidera, que a gente desconsidere a obra de Deus, mas vejam só, né, como eles batem e caem sempre dando razão para a Bíblia. Da mesma forma, fizeram um estudo com o cromossomo Y, que é a carga genética masculina, e descobriram que todos viemos do mesmo homem, há 6.000 anos atrás, e chamaram ele de Adão Y. É impressionante, né? Aí vem uma tradição que a gente vê a ciência, como a ciência nega, e a gente vê as pessoas poderosas do mundo, né? Que a maioria não se preocupa muito com a vontade de Deus. Estão mais preocupados com o seu próprio ego, estão mais preocupados em fazer aquilo que é do interesse seu, e Deus às vezes está de lado lá, e muitas vezes a gente imagina que são todos ateus, né? Aí vem as informações, né, dos estudos de todas as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, né, os grandes cientistas, que fizeram parte das grandes descobertas. Apenas 10% são ateus. 67% são cristãos, desses que fizeram grandes descobertas. Estou sendo claro, irmãos? Não estou correndo muito não, né? Então, olha, de todos que fizeram grandes descobertas, que fazem parte, né, da história humana, apenas 10% desses não creem em Deus, são ateus. 67% são cristãos. 22% são judeus. É uma coisa interessante, irmãos, porque se a gente pegar a população da Terra, 0,2% é a nação de Israel. Eles
são proporcionalmente 0,2% da população, 0,2% da população. E 22% dos maiores homens de todos os tempos, judeus. Olha a disparidade, né? Que privilégio ser povo de Deus. Mesmo o judeu não aceitando a Cristo como Salvador, não deixa de ser povo de Deus. Deus prometeu prosperidade a esse povo. E Deus é fiel, mesmo que a pessoa seja infiel. A palavra dele diz isso. Se for fiel, eu serei fiel. Mas se for desinfiel, permanecerei fiel. É a palavra do Senhor. Alexandre Fleming, ele que descobriu o antibiótico, né? Foi um britânico, biólogo, botânico, médico, microbiólogo e farmacologista. Ô palavra, não? Ele descobriu a penicilina em 1928. Ele saiu do laboratório dele, estava fazendo umas pesquisas lá com umas bactérias, uma cultura de bactérias, e deixou lá as bactérias. Aí saiu para fazer alguma coisa, quando ele voltou, ele percebeu um fungo, o tal do penicillium, mais ou menos isso. Aquele fungo que dá no pão, sabe aquele fungo que dá no pão? Aquela coisinha, mofou o pão, vê aquele coisinho preto no pão? É o tal do penicillium. É comum um bolor no pão. Ele percebeu esse bolor comendo as bactérias. Ele estava destruindo as bactérias. Então, através disso, ele descobriu a penicilina, com os estudos dele. Aí foi feita uma pesquisa de qual a probabilidade disso acontecer de novo, né? É absurdamente improvável que isso aconteça 2 vezes. Até na primeira. Mas em uma entrevista, e querendo o entrevistador engrandecê-lo, sabe qual foi a posição dele? Foi a mesma de José. Ele falou: eu fui o privilegiado de ser escolhido por Deus para ele me mostrar isso, porque já estava lá, eu não descobri nada, eu só achei, o que já estava lá feito. Essa foi a postura dele. Olha, irmãos, olha a importância do descoberto dele. Mas teve a humildade de reconhecer isso. Então, irmãos, onde eu quero chegar, né? Com essa comparação. Nós somos privilegiados, irmãos. Fazemos parte de algo tão grandioso. A Bíblia fala que quem ganha uma alma sábio é. E nós temos a condição de fazer um trabalho fantástico pela ordem que foi dada por Cristo Jesus. Jamais devemos estar desanimados, apáticos. Jamais devemos achar que somos meros mortais humanos que fazemos parte de uma história que não vai levar a nada. Nós temos uma importância suma. Só depende de como você vê essa ordem que Cristo deu para você. Eu, através desse estudo, eu comecei a enxergar que eu posso ter muito mais alegria, que eu posso ter muito mais energia para servir a Deus. Porque da mesma forma que eu disse em todos aqueles do começo, né? Que grande privilégio, gente, eu vou repetir a todos, que grande privilégio Adão ser formado da própria mão do Senhor, e o Senhor dá uma ordem para ele não comer tal fruta, pensando em todos nós que havíamos de vir, porque todos esses tiveram uma ordem de Deus, Deus pensando em nós hoje, claro, em todos aqueles que passaram antes de nós, mas pensando em nós hoje. Noé foi privilegiado de ter uma ordem de fazer um grande transatlântico que abrigou os animais e a sua família, estava lá de portas abertas para quem quisesse entrar. Abrão, né, foi o pai da grande nação, somos enxertados lá na raiz dele. Que grande privilégio para esse homem ser escolhido por Deus. Moisés,
Que grande privilégio ser protegido por Deus, um cesto, criado como um príncipe, depois virou pastor de ovelhas, para aprender a ter paciência, para aprender com as dificuldades do mundo, lidar com as dificuldades, para ser o grande salvador do povo escravo lá no Egito. Que grande privilégio fazer parte, né, de tantos milagres que foram feitos, abrir o Mar Vermelho. Que grande privilégio Davi ser um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, ser protegido. Deus deu tantas bênçãos a esse homem, tantas riquezas, derrotou um gigante de 3 metros, que todo o exército hebreu temia ele, com uma pedrinha e com uma funda no meio da testa, com a própria lança dele, ele foi lá e matou, arrancou a cabeça do gigante, porque confiou em Deus, não confiou nele. Aliás, ele pegou 5 pedras, ele não pegou uma, ele pegou 5, ele matou com a primeira. Mas e se ele errasse a primeira? Ele tinha mais 4. Nós temos que ser prudentes. Que privilégio de José, padeceu o que ele padeceu, depois através dele, ele pôde impedir que a sua própria família morresse de fome. E muitas nações vizinhas também morressem de fome. Se não fosse através de Deus ter usado ele, dado sabedoria a ele, para ter o mantimento guardado. E que grande privilégio nós temos de fazer parte da igreja que Cristo fundou e disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Nós podemos acabar essa parte do corpo aqui, morre todo mundo, a gente desvia do caminho, para de pregar o evangelho, fecha a igreja, desanima todo mundo. Pode acontecer isso. A igreja de Cristo vai continuar em outro lugar, com outras pessoas. Ela não vai desfalecer, porque Cristo prometeu que seria assim. Claro que nós não queremos que isso aconteça. Aliás, é por isso que eu estou abordando esse assunto, irmãos, para que nós tenhamos essa energia, para que nós tenhamos essa alegria de servir a Deus, de fazer a vontade dEle, de não ter vergonha de pegar o evangelho. É na praça? Vamos na praça. É na casa do parente? Vamos na casa do parente. É na casa do patrão? Vamos na casa do patrão. É na favela? Vamos na favela. Ah, tem o Covid aí, nós vamos reunir, vamos pregar o evangelho, nós não vamos ser covardes. Tudo que o inimigo quer é tampar a sua boca e a minha. Mas tudo que foi dito hoje, irmãos, nós devemos ter essa energia, essa alegria, porque nós fazemos parte de algo grande. Algo que Cristo recomendou que fizéssemos a Ele. E é um privilégio ter uma ordem do Senhor para nós. Nós somos tão privilegiados quanto todos esses que nós citamos ainda há pouco. Alguns versículos para a gente guardar conosco, não precisa ir lá, eu vou ler rapidinho, para a gente terminar com esses versículos. O Provérbios 21:3 diz: fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Oséias 6:6 diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás o Senhor. Mateus 12:7 diz: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. O apóstolo Paulo diz, Romanos 1:16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, e também de todos os gentios. Que Deus possa abençoar a sua palavra, que esta palavra te alegre como alegrou a mim. Que Deus possa abençoar, irmão Daniel.